Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um Pod Center, aqui no podcast oficial, aqui no World Trade Center, e hoje de uma maneira muito especial. Hoje de uma maneira, eu vou dizer assim, tanto quanto inspiradora. Eu quero apresentar para vocês, está aqui conosco, uma pessoa que a sua história, ela é uma história de motivação, de determinação, de superação. Uma pessoa que deixou um trabalho remunerado, muito bem remunerado que ele tinha, para se dedicar à saúde do filho, que passou por situações muito perigosas. E esse podcast vai servir de inspiração e superação, tenho certeza, para milhares de pessoas. Inclusive você, mãe, você, pai, que possa estar passando por algum problema semelhante, parecido. Eu tenho a certeza que esse podcast vai ser especial para você. Eu estou aqui hoje com um grande empresário, uma pessoa que venceu, que fantástica a sua história. Eu estou aqui com ele, que é dono de uma das maiores empresas de logística do Brasil, o meu querido convidado, Temer. Seja bem-vindo, Temer. Prazer estar aqui. Temer, da onde você é? Conte pro pessoal de casa aí. Bom, eu sou de Taubaté, né? Quem nasce em Taubaté é taubatiano, é isso? Eu na realidade nasci em Tremembé, que é um município vizinho. Minha mãe conta que na época que ela foi dar à luz, Taubaté não tinha hospital, maternidade, né? Uhum. Eu acabei nascendo na cidade de Tremembé, que é onde eu resido hoje. Quem nasce em Tremembé é o quê? Tremembeense. Tremembeense, olha aí, que legal, que legal, que legal. Mas a minha vida toda, chegamos em Taubaté, eu tinha por volta de 7 anos de idade. A minha família, a família do meu pai e minha mãe, vieram de São Luís Paraitinga, que é uma cidade ali no caminho do litoral. E com 7 anos a gente mudou para Taubaté e eu fiz toda a minha vida em Taubaté desde então. Que legal. Cara, a sua história me inspirou, de verdade. Estava lendo a sua história e você teve uma virada de chave. As coisas que acontecem nessa vida é inexplicável. Mistérios. Tem coisas que realmente é mistério. E a sua história, cara, de verdade, me inspirou muito, me motivou, me emocionei lendo a sua história. Você teve um encontro, você teve uma experiência com Cristo, com Deus, que é fantástica. E eu queria que você contasse qual foi essa experiência, como Vai me fazer foi. chorar aqui, pode chorar como aqui? Foi? Como foi? Não, fantástico, cara, fantástico, fantástico. Eu imagino quantas famílias, quantas pessoas vão ver isso. Aliás, se você conhece alguém que tá passando com um problema de saúde familiar, com filho, com neto, eu recomendo você a compartilhar esse podcast com eles. Aqui com o Temer, que vai surpreender você. Você já ouviu falar de milagre? Falar de milagre, a gente fala, a gente ouve. Agora, eu estou aqui com uma pessoa que vive com milagre. Vive com milagre. É verdade. Temer, conta para nós. Bom, Diego, eu tenho que voltar um pouquinho. Vamos voltar. Vamos voltar pelo o que você fazia antes de acontecer. Então, eu sempre tive um tino comercial grande, né? Eu sempre me vi uma pessoa bem comunicativa. Uhum. E aí, em meados do ano 2000, eu tive a minha primeira experiência na área comercial. Eu ainda estava na faculdade, me formei em 2004, em comunicação social, sou relações públicas de formação. Que legal. E entrei na área comercial em 2000, no segmento de desembaraço aduaneiro. Era uma empresa que fazia desembaraço aduaneiro para outras empresas. E nunca mais saí da área comercial, fui mudando de empresa, até que nessa fase que você comentou, eu já estava casado, minha esposa grávida, nosso primeiro filho. Eu estava muito bem profissionalmente, eu tinha 32 anos de idade, tinha acabado de adquirir mais um imóvel, a gente tinha uma vida muito confortável. Naquela época, eu já tinha uma remuneração muito boa de alta executiva em São Paulo e prosperando muito bem profissionalmente.
mas sem nenhum tipo de experiência com Deus, né? Era um cara muito focado nas coisas desse mundo aqui, querendo vencer na vida. Eu venho de uma família onde eu vi de perto os meus pais terem muita dificuldade para cuidar de todos, porque nós somos em 5 irmãos. E então era assim, eu me lembro muito claramente uma época que meu pai tinha 4 filhas na faculdade. Então era uma dificuldade de fazer jus, né, a todo esse tipo de despesa. Então uma coisa que eu sempre tive muito claro na minha vida é que eu queria deixar de ser um peso para meu pai muito rapidamente. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, estágio na área de informática, fiz colégio na área de processamento de dados e comecei a trabalhar já com 14 anos. Então a minha carreira, ela evoluiu muito rapidamente. Quando a minha esposa engravidou, eu já tinha 4 anos de casado, estava muito bem estabilizado, a gente ficou esperando esse melhor momento, né, para não dar um passo errado. E no 5º mês de gestação, eu estava trabalhando em Guararema na época, num operador logístico muito grande na época, faturava quase 20 milhões de reais por mês, e eu tinha uma carteira bem grande lá, eu era gerente comercial, e eu lembro que eu me organizei para poder estar com ela nesse momento. Era um exame realizado em Pindamonhangaba, o médico, o Dr. Gregório, inclusive fica um abraço para ele aqui, porque ele salvou a vida do meu filho, né? Foi um instrumento para... Foi. E aí aquela expectativa para descobrir o sexo do bebê, primeiro filho, e a minha cunhada foi acompanhar, toda aquela expectativa. E aí o médico começa esse ultrassom ao 5º mês, que eles chamam de exame morfológico, e ele fala, olha, é um menino, mas continua fazendo o exame. Foi muito seco assim, aquilo chamou atenção, e na hora eu percebi que tinha alguma coisa de errado, porque não foi uma tratativa normal, né, de um ultrassom normal. E aí quando eu fui perguntar, ele falou, só um minutinho, por favor. Aí eu vi que era realmente algo mais grave. E aí ele termina o exame já com um semblante mais pesado e fala, olha, o seu filho tem uma cardiopatia congênita. Eu não sei exatamente precisar qual é o tipo da cardiopatia, mas ele tem um problema muito sério no coração e é incompatível com a vida. E aquilo foi um choque muito grande para nós, especialmente para mim, que sempre gostei de ter muito controle das coisas, né? E aquela situação fugiu totalmente ao nosso controle. A minha cabeça já começou a fazer conta do que custaria um tratamento de uma criança cardiopata. O que é uma cardiopatia? É um problema congênito de nascença, onde durante a formação do órgão, por algum motivo, que é estatístico, né, não tem um fundo genético, ele se forma de forma inadequada, de forma errada. E aí ele foi, 1 em cada 100 crianças, né, nascidas vivas tem esse problema de coração. E algum tipo de problema de coração. E aí a gente começou a se mobilizar para descobrir exatamente o que era. Foi um balde de água fria, né? Nossa. A gente tinha uma vida que muita gente consideraria perfeita, assim, né? Eu muito bem financeiramente. Tudo planejado. Tudo planejado. A gente já tinha 2 imóveis, carro do ano, eu tinha uma moto para passeio, então a vida estava bem organizada. Eu numa carreira executiva onde de sucesso, eu só cresceria porque é um trabalho cumulativo de comissionamento, eu já tinha uma carteira estabelecida, novos clientes entrando, e aquilo virou a nossa vida de ponta cabeça. Então a gente foi nos indicado procurar a doutora Lilian em São Paulo, deixar um abraço para ela aqui também. Ela é um dos maiores nomes na área de diagnóstico fetal, né, de cardiopatia fetal. Eu não consegui agenda, tamanha é a procura pelo trabalho dela, e isso estendeu mais 20 dias. E aí, nesses 20 dias, Diego, eu fiz o que ninguém deve fazer. Fui pesquisar o Google para entender, a partir de um diagnóstico prévio do médico, o que era essa cardiopatia. E aí as informações foram as mais terríveis possíveis, né? E foram 20 dias, assim, tenebrosos. Até que a gente conseguiu a consulta com ela, uma consulta muito demorada, e ao final ela veio conversar com a gente e falou, olha, não é a cardiopatia que o médico suspeitava,
que era uma cardiopatia ainda mais grave. Mas ela é muito grave. E se vocês querem ter chance de sucesso no tratamento cirúrgico, porque é cirúrgico, vocês precisam procurar a equipe do Dr. José Pedro da Silva, que opera na Beneficência Portuguesa em São Paulo. O meu plano na época, meu plano de saúde, era regional. Então eu já sabia que eu teria que fazer tudo particular, né? E não é barato. São cirurgias muito delicadas, envolvem muitos profissionais. E minha cabeça já começou a funcionar nesse sentido, de como que eu poderia levantar recurso suficiente para dar a ele o tratamento necessário. Ali começou o primeiro milagre na vida do meu filho, que foi o convênio médico de Taubaté liberar a internação em São Paulo. Então eu não precisei de ação judicial, não precisei de recurso próprio. A gente deu entrada, eles entenderam a gravidade do caso e liberaram a senha para ele fazer a cirurgia. Essa primeira cirurgia era uma cirurgia preparatória para essa cirurgia maior. Foi tudo bem com ele com 6 meses, ficou um dia na UTI, a gente ficou... Ele nasceu até os 6 meses com medicação. Com medicação e no sexto 6 mês, bebezinho. Primeira cirurgia no Primeira coração. cirurgia. Abriu o peito já, uma cirurgia de abertura total, que era uma cirurgia preparatória para essa cirurgia de reparação. Você que está me acompanhando agora, você acha que você tem problema? Você acha que o que está acontecendo com você é problema, é o fim do mundo? Está aqui, nesse programa, um exemplo de fé, um exemplo de confiança e testemunho. Então, que sirva esse Pod Center aqui, hoje, para edificar você, para que chacoalhe você, para que você entenda. Se Deus fez isso com eles, a ciência, através da ciência, usando o médico, imagine o que pode fazer com você. 6 meses de idade, seu menino, primeiro filho. Eu imagino nesses 6 meses, você pegando ele no colo e sabendo que provavelmente ele iria abrir o coração. Imagina você que está em casa, você que é pai, você que é mãe, avó. Durante 6 meses, através de medicamentos, e os médicos dizendo, olha, vai ter que fazer a cirurgia. Sim. Porque essa programação cirúrgica, ela é uma equação entre peso e idade. Então, não adianta também só atingir a idade e não atingir o peso. Mas essa primeira cirurgia era uma cirurgia preparatória. Ela era chamada bandagem pulmonar, não mexe nem na parte cardíaca em si. É um estreitamento da via pulmonar para preparar o coração para receber a correção total. Então é muito simples, é considerado muito simples, embora não seja simples, porque abre o peito, abrir de um uma criança muito pequena. Não, é uma criança de 6 meses de idade, o coração é menor do que o coração de uma galinha. Então isso dá para você ter uma ideia da criticidade. Olha, meu Deus. É muito pequenininho. E aí foi tudo bem, correu tudo bem. A gente voltou com ele para casa, ele começou a desenvolver melhor. Imagina suas falas com Deus, hein? Imagina suas falas. E eu não tinha experiência com Deus nessa época. Sério? Nada. Não acredito. Nada. Eu era acreditava em Deus, mas Deus como se fosse uma entidade superior e inacessível, né? Não tinha uma relação de filho, não. E aí a gente retornou para o hospital, ele com 1 ano e meio. Então, entre a primeira cirurgia de 6 meses e a cirurgia de correção, foram 9 meses. 9 meses. E nesses 9 meses a gente viu ele desenvolver a passos largos, né? Foi ganhando peso, começou a andar, já estava balbuciando as primeiras palavras. Deus. E aí sim foi muito difícil, cara, porque a gente entrou com ele... Aí pegou o amor mesmo, você pega o amor, de afinidade que vai ficando... A gente entrou com ele andando no hospital, de mão dada com ele. E era uma cirurgia que a gente já sabia de muitos riscos. Então, ele tinha realmente a chance de falecer durante o procedimento. E a gente levou porque... É aquela dúvida, não sabe se não leva, era não facultado sabe se leva, não levar, porque ele poderia infartar, né? O que acontece? A patologia dele, o lado forte do coração, que é o lado esquerdo, estava fazendo a função do lado fraco, que é o lado direito.
E o que que acontece com isso ao longo do tempo? O lado direito que é fraco, fazendo a função do lado forte, ele não aguenta, porque o nosso ventrículo direito ele é feito para fazer a função de bombear sangue só para o pulmão e não para todo o organismo. E o dele era invertido. Então, o lado direito estava no lado esquerdo e o esquerdo no lado direito. Então, tinha que fazer a inversão disso para que ele pudesse ter uma vida próxima da normalidade. Nossa. Mas, tecnicamente, uma cirurgia muito difícil. Quando ele saiu da cirurgia, dessa segunda cirurgia, como que foi? Então, ele não saiu. Ele entrou em morte cardíaca no centro cirúrgico. Meu Deus. Falência cardíaca é o termo correto. Ele entrou para a cirurgia e Isso. teve uma falência cardíaca. Isso, porque é uma cirurgia feita com parada total do coração. Eles desviam o sangue para uma máquina, E a máquina que que é uma fica... circulação extracorpórea. Fazem todas as adequações ali. Foi uma cirurgia de mais de 17 horas. E depois eles Uma devolvem... criança de 1 ano e meio. 1 ano e meio. Aí eles devolvem esse sangue dessa circulação extracorpórea para o organismo. E nesse momento, o que é o natural acontecer? É o coração voltar a bater. E o coração dele encheu de sangue e não bateu. Nossa. E aí ele foi colocado num coração artificial, que é uma máquina chamada ECMO, que faz a função do pulmão e do coração. E desceram com ele para UTI de peito aberto. São umas cânulas que saem. Eu vou deixar as fotos aí para vocês verem. São umas cânulas que saem do peito para a máquina. E ele todo inchado e já em coma induzido. Assim foi a visão que a gente teve dele no pós-cirúrgico. E ali começou, cara, um período que, sem dúvida nenhuma, o mais difícil que eu já passei na minha vida, que foi ver ele à beira da morte o tempo inteiro. Né? Foram 7 meses nessa condição. Você chegou a pensar, não vai ter jeito. Pensei, sempre pensei. Chegou a pensar, ele Sempre. não vai. A conta não fechava, né? Porque esse período longo no coração artificial, ele quebrou todos os recordes daquele hospital. Ele ficou 77 dias com o peito aberto. 77 dias com o peito aberto. É isso. Uma criança de 1 ano Exatamente. e meio. Olha para mim. Você que está me acompanhando aqui, me assistindo, olha para mim. Olha isso. O que esse pai, hoje empresário de sucesso, passou. Cara, eu não tenho palavras, cara, para perguntar. Eu não sei nem o que perguntar para você, porque isso é surreal. Foi dolorido. E aí juntou Quantos tudo, dias né, de cara? peito aberto? 77. Imagina você com uma criança de 1 ano e meio, seu filho, há 77 dias com o peito aberto. Isso. E muitas intercorrências, né? Porque essa máquina, que é o coração artificial, ela tem todo um sistema de filtragem do sangue que ele tem que ser substituído a cada 14 dias. Então, a cada 14 dias, ele era submetido a uma nova cirurgia para troca de todo esse sistema. Então, assim, a gente viu o Riad fazer praticamente uma cirurgia por semana durante esses primeiros 7 meses que ele ficou no hospital. Nossa. E todo tipo de intercorrência aconteceu. Então, nesse meio tempo, ele teve um sangramento neurológico, teve que fazer uma crenotomia mesmo, que é tirar a tampa da cabeça para drenar o sangue. Ele perdeu 30% de massa cefálica, ficou totalmente cego. Nossa. E ele foi literalmente definhando, né? Essa foto que eu vou deixar para vocês, ela mostra bem isso. Ele internou com 12 quilos. Vou pedir para a produção colocar aqui a foto para vocês verem. Nossa. Ele internou com 12 quilos e nessa fase mais crítica, ele chegou a ter 7 quilos. Então ele era praticamente pele e osso, estava cego, já tinha feito 4 procedimentos na cabeça. Aberto o crânio, além do peito aberto, o crânio, Isso. tirar uma parte da massa cefálica. Isso. Essa conta não fechava, não tinha um prognóstico dele sair vivo do hospital. Os médicos não tinham mais o que fazer. E aí, esse momento, sim, foi um momento onde eu tive o meu encontro com Jesus, de fato, na porta da UTI. E aí, cara, foi uma experiência, assim, sobrenatural. Me conta isso aí. Porque... Espera um pouquinho. Imagina você, olha aqui para mim, imagina você com seu filho, quantas semanas?
Rapaz, Com o peito aberto? a gente ficou com ele praticamente 3 meses com o peito aberto. 3 2 meses meses e com o meio. peito aberto, com o peito rasgado, aberto. 3 meses, 1 ano e meio, a criança. Teve que abrir o cérebro, a cabeça para tirou alguma massa cefálica, Tirou 30%. 30% da massa cefálica. Estava pesando quanto no momento mais crítico a criança? 7 quilos. 7 quilos. Que isso sirva de um sinal para você que a última palavra quem dá é Deus. É verdade. Que isso sirva de sinal para você que não importa qual seja o estágio que você está, qual seja o estágio que um filho seu está, que você tenha certeza nesse pod center aqui de hoje, que a última palavra é Deus que dá. É fato. Conta como foi seu encontro. Eu nesse maremoto de acontecimentos pós a segunda cirurgia, né? Logo quando ele internou com 1 ano e meio, eu tentava entender, conversando a minha maneira com Deus, o porquê é que tudo aquilo estava acontecendo. Porque a gente fez tudo nos momentos certos. Ele estava no hospital que era para ser operado com a equipe certa. A gente se mobilizou para que tudo isso acontecesse. Pós a primeira cirurgia, o convênio começou a negar os demais procedimentos, a gente teve que entrar na justiça, conseguimos a liminar. Até hoje, ele é atendido através dessa liminar. Isso já faz quase 10 anos, né? E eu não entendia onde que eu errei, qual que foi o meu... O que eu fiz? O que eu fiz de errado, né? Taquei pedra na cruz? Exato. Qual mal que eu fiz? Exatamente. Por que eu mereço isso? Por que eu passando por isso? Isso. E assim, eu fiquei muito fragilizado nessa época, porque somou o problema de saúde dele com o meu problema profissional. Porque a Você empresa... teve que largar tudo. Cara, eu não tinha essa opção, não foi uma coisa nem consciente, né? As pessoas gostam muito de falar assim, pô, Temer, você foi muito correto em fazer isso. Mas foi uma coisa que para mim foi natural, porque eu não tinha como tentar viver uma vida normal, meu filho e a minha esposa naquela situação, né? Porque não era só ele, era ela também, né? Passando por aquilo. E uma coisa que eu tinha muito na minha cabeça, como eu tinha certeza que ele não ia sobreviver, eu tinha certeza. Eu falei, eu não vou me perdoar estar vivendo uma vida, entre aspas, normal, e a minha esposa me ligar e falar, vem enterrar ele, né? Eu não ia, Você não queria ia, estar presente. eu queria estar perto, né? Então a gente ficava literalmente com ele ali, praticamente 24 horas dentro da UTI, e sempre do lado dele ali no berço, falando com ele, conversando, mesmo ele em coma, a gente estava o tempo inteiro ali. Não, pera um pouquinho. Uma criança que fez a primeira cirurgia no coração aos 6 meses de idade. Abriu o peito. Há 1 ano e meio fez a sua segunda cirurgia. Abriu o peito novamente. Ficou 3 meses, pelo menos uma cirurgia por semana. Isso. Agravou a cirurgia. Teve um problema cerebral, que teve que abrir a tampa e tirar 30% da massa cefálica. Que pesou quantos quilos? 7 quilos. 7 quilos. Cara, É. contra todas as possibilidades, Não contra tinha toda a chance. probabilidade, contra tudo que eu já vi. O que se pode dizer, tudo estava contra. Sim. Tudo. Tanto é verdade que quando ele teve o sangramento neurológico, a equipe de plantão no hospital, que é uma outra equipe, né? É uma equipe que cuida da parte cardiológica e uma equipe que cuida da parte neurológica. O cirurgião plantonista não queria abrir a cabeça dele. Falou, não. Vai judiar Ele demais. teve desvio da linha média. Ficou cego. É uma coisa que não tem como a gente resolver. Quando a gente abrir a cabeça dele, o cérebro vai pular para fora, né? Por causa da pressão do sangue. E os médicos da equipe cardiológica, da equipe do Dr. José Pedro, eles insistiram. Falaram, não, esse menino está aqui lutando já há quase 4 meses. A gente precisa dar essa chance para ele. A gente tem que tentar. E aí foi feito meio a contragosto. E deu tudo certo, no fim das contas. Cara,
Olha me conta o seu encontro, cara. Me conta como foi. Então, cara, Que hora que você sentiu que eu desde o começo eu falei assim, eu preciso entender por que que isso está acontecendo. Eu queria entender aonde que eu errei, porque a gente tem a ideia, quando a gente não conhece, a gente tem a ideia que é algum tipo de punição, né? A gente está sofrendo algum tipo de punição, algum tipo de coisa errada que a gente fez. alguma maldição, E alguma cara, coisa? assim, nesse momento a cabeça dá um nó. Ao mesmo tempo, eu via desde o princípio, e a gente pulou um pouco essa parte, porque imediatamente após ele entrar em falência cardíaca na cirurgia, ele foi listado para transplante. Então ele fez a cirurgia no dia 4 de agosto de 2015 e no dia 6 de agosto de 2015 ele foi listado para transplante. E no dia 10 daquele mesmo mês, ele já estava recebendo o coração transplantado. Então eu vi desde o começo o agir de Deus na vida dele, porque apareceu um coração. Um dia depois, 4 dias dias depois, de uma criança de 1 ano e meio, não é algo natural. simples, né? Tanto é que quando ele foi listado para transplante, a equipe médica falou para a gente não criar expectativa, porque crianças de 1 ano e meio, felizmente, não morrem de morte cerebral, que é factível você retirar outros órgãos. Geralmente é desastre, é E essa acidente. criança foi. E essa criança, ela acabou falecendo de uma morte acidental, que deu tempo de socorrer para o hospital, e quando teve a morte cerebral ainda retiraram outros órgãos. Então eu via, na minha pouca informação sobre quem Deus era, eu via que alguma coisa tinha, porque se fosse para ele morrer, na minha cabeça matemática, não era para aparecer um coração com 4 dias, né? E só que ao mesmo tempo que apareceu o coração com 4 dias, não foi possível retirá-lo do coração artificial. Tanto é que ele continuou com o peito aberto. Então ele ficou esses 77 dias com 3 corações. 3 corações. 3 corações. O dele, o dele artificial e o o doado. transplantado. Olha para isso. É. Olha para isso. Então ali eu comecei a querer conversar com Deus e hoje eu entendo, né, que ele na sua infinita misericórdia para me atingir, para me alcançar, ele começou a responder às minhas conversas. Então ele me permitiu muitas das experiências sobrenaturais para eu entender que ele estava junto. Então eu tive visões, escutei coisas. Ele enviou pessoas lá falar comigo. Então eu questionava na minha oração ali, da minha maneira, eu nem sabia orar direito. Alguma situação, no outro dia ele mandava alguém lá para me dar resposta. Então eu tive pessoalmente muitas dessas experiências, né? E aquilo foi me quebrantando a ponto de, num momento ali de desespero, meu filho já tinha 5 meses na UTI e já tinha saído do coração artificial, mas não tinha prognóstico de alta porque a pressão dele não estabilizava, ele dependia de drogas em altas dosagens ainda. O coração transplantado era pequeno para dar conta dele sozinho, o coração dele mesmo não se recuperava e não tinha nenhum prognóstico de solução daquilo, de fazer um novo transplante, não tinha uma nova abordagem. E aí, num dado momento, na UTI, essa foi sem dúvida a minha experiência mais forte com Deus, eu entrei num momento de curativo, que não era um momento permitido para os pais estarem. Mas a gente já estava tanto tempo no hospital que as pessoas não colocavam mais barreira para a gente entrar. A gente acabou ficando amigo ali e tal. E eu entrei no momento errado, ele estava fazendo curativo, e eu tive a imagem do osso do cóccix dele para fora da pele. E era uma imagem assim terrível, uma ferida muito grande. E ali eu pedi para a enfermeira me deixar sozinho com ele e eu entreguei ele para Deus. Foi a primeira vez que eu fiz uma oração da minha maneira, né? Eu não sabia orar direito. Falei, Senhor, pode levar, porque eu não aguento mais ver ele passar por isso. E não por coincidência, no dia seguinte, a equipe acha o que teoricamente estava impedindo a progressão dele, que depois se confirmou, e me chamaram e falaram, Temer, a gente tem que fazer uma nova cirurgia nele, porque a gente identificou o que tem de errado no dia seguinte da minha entrega. Né? E é uma cirurgia de altíssimo risco, ele já está muito debilitado fisicamente, mas se a gente conseguir trazê-lo com vida do centro cirúrgico, ele vai progredir a passos largos. E aí eu relutei um pouco em autorizar,
não queria mais que ele fizesse nenhuma intervenção. Aí o próprio chefe da equipe, que é o Dr. Zé Pedro, que já era um senhor, se mobilizou da casa dele num domingo, foi lá no hospital me convencer. E aí eu vi como eu estava sendo egoísta, porque eu queria que ele sobrevivesse e o Dr. José Pedro queria que ele tivesse um futuro, né? Ele falou, cara, não adianta a gente tirar ele do hospital nessa condição. Ele vai viver internado. A gente precisa dar a chance para ele ter uma vida normal de fato. E ali caiu a minha ficha e eu autorizei. O meu filho fez uma cirurgia longuíssima. Essa foi mais de 30 horas. E quando voltou do centro cirúrgico, o coração dele, que tinha só 12% de força, já estava com 40%. E aí ele progrediu muito rapidamente e em uma semana a gente já estava no quarto. Nossa, que incrível. Com 2 coração. 2 corações. Ele teve que ficar com 2 coração. Isso. Agora, olha que fantástico isso. Ele ficou com 2 coração, o dele e o transplantado. Isso. E num certo momento... Então, esse aí foi um outro mistério de Deus, né? Olha para isso aqui, que é Porque impactante isso. esse período, Diego, ele foi um período muito complicado, cara, porque assim, não desestruturou essa questão do seio familiar, desestruturou tudo, porque eu perdi meu trabalho, eu que tinha uma remuneração ótima, tinha despesas altas, e aí eu estava na dependência de ajuda das pessoas para fazer compra dentro de casa, nesse nível, porque as minhas reservas foram indo embora, eu acabei me endividando para tentar manter as coisas em dia, fui me desfazendo das coisas que dava, então carro, moto, mas não podia vender minha casa, nem era rápido assim, né, onde eu morava. E no meio de tudo isso, cara, Deus foi se movimentando e mostrando para mim que eu não precisava ser o cara autossuficiente sempre, né, que ele tava de olho nisso. Então a gente foi aprendendo no decorrer do caminho a depender de Deus de fato, em todas as coisas, né? E isso mudou por completo tudo, porque mesmo nesse momento que foi criticíssimo, eu já tinha voltado ao mercado de trabalho, em Taubaté mesmo, para poder ficar próximo de casa, mas eu estava endividado, estava tentando reestruturar minhas finanças, e aí meu filho com 2 corações, exame de rotina em São Paulo. E eu sempre acompanhei todas as coisas, né? Tanto é que nós ficamos com ele direto no hospital esses 7 meses. Mas eu falei para minha esposa naquele momento, falei, olha, eu estou tentando restabelecer, né, aqui a organização da casa, eu não vou com você nesse exame de rotina em São Paulo. Ele estava bem fisicamente, já tinha recuperado o peso, estava com 12 quilos de novo, e a gente fazia 3 meses que a gente estava em casa, um processo muito árduo de reabilitação, mas ele recuperou a visão que ele tinha perdido, ele estava recuperando grande parte dos movimentos, ainda não tinha autonomia total, mas estava numa condição física muito melhor. Eu falei, leva a sua mãe com você, e vai você e ela, e me dá notícia. E aí ela tinha 2 consultas, ela tinha consulta no neurologista de manhã e no cardiologista à tarde. Tudo lá no hospital, porque o caso dele é muito fora da curva, tinha que acompanhar dentro do hospital. De manhã ela recebeu alta da neurologia, a equipe neurológica entendeu que o cérebro já tinha retomado todas as funções da área perdida e ele não precisava mais de acompanhamento. Então ela me ligou na hora do almoço, super feliz, a gente brincou no telefone, alta da equipe neurológica. E na parte da tarde, a consulta com o cardiologista. Quando ela me ligou, meu telefone tocou, era o número dela, da minha esposa, eu atendi brincando. Falei, agora ele recebeu alta do cardiologista também, como se fosse possível, né? Uma criança com 2 corações. E aí, nesse momento, quem era que estava no telefone era o médico, não era ela. Falou, Temer, é o Freire, que é o primeiro médico assistente do Dr. José Pedro, que hoje é o chefe da equipe no Brasil. Ficou um grande amigo, um abração para ele. Dr. Rodrigo Freire. Um dos grandes nomes da cirurgia cardíaca pediátrica no país hoje. E falou, Temer, é o Freire, o Riad, você está sentado? Eu lembro como se fosse hoje. Ele falou, você está sentado? Eu falei, tô. Ele falou, tem uma notícia boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Eu falei, eu quero a ruim, porque eu já tô acostumado, né? Ele falou, cara, o coração transplantado do Riad infartou. Nossa. Aí eu falei, como?
se ele tá bem. Eu tava com ele agora de manhã. Ele falou, essa é a boa notícia, o coração dele, natural, voltou a funcionar adequadamente. Cara, Isso foi de forma concomitante. Quando um deixou de funcionar, o outro voltou a funcionar. nossa, que isso. E aí eu falei, e agora? Ele falou, agora tem que tirar o transplante. E não sabemos ainda como vamos fazer, porque o Dr. Zé Pedro acabou de voltar para os Estados Unidos. Nesse meio tempo do tratamento do meu filho, o Dr. Zé Pedro foi contratado por um hospital de referência em Pittsburgh, que é como se fosse um hospital universitário para ensinar médicos americanos a fazer cirurgia cardíaca em criança. E lá fora, diferentemente no Brasil, ele não é chefe de equipe, não é chefe de nada, ele é um funcionário. Então ele tem um acordo onde a cada 3 meses, ou a cada 2 meses, não me lembro, ele pode retornar ao Brasil e ficar 1 semana, operando os casos mais críticos. E ele tinha acabado de vir passar essa semana no Brasil e tinha retornado para os Estados Unidos. E como é uma cirurgia que nunca ninguém fez na história da medicina, não existe nenhum caso de retirada de coração transplantado aonde não se coloca outro no lugar. O do meu filho foi o primeiro e é caso único na medicina. Caso único. E aí ele falou, você precisa vir para São Paulo, porque a gente vai ver aqui como é que a gente vai fazer. E aí, cara, eu demorei acho que uns 40 minutos para conseguir minhas pernas voltarem ao normal, porque eu já vi o filme acontecer tudo de novo. Eu falei, agora vai dar ruim de novo, né? E aí eu fui para casa rapidamente, peguei roupa, liguei para minha esposa, ela me deu lá uma listinha de coisas, levei. Quando eu cheguei lá, ele estava brincando no quarto, aparentemente normal, fisicamente normal. Já estava tomando medicação para anticoagular, para não dar nenhum problema maior. E eu falei, eu não vou poder ficar com vocês dessa vez aqui, porque eu preciso trabalhar, eu preciso retomar para a gente pagar as contas e tal. E ela falou, não. Aí o Dr. Rodrigo falou, pode ir, eu te aviso um dia antes quando ele for operar. E aí eu retornei para Taubaté. Quando eu tô chegando em Taubaté, ele me ligou, falou, o Riad vai operar amanhã. Eu falei, mas eu não tô entendendo mais nada, né? E o Dr. Zé Pedro não tá no Brasil. Bom, o Dr. Zé Pedro teve um problema pessoal, que não vem ao caso aqui, é uma coisa particular dele, e ele conseguiu permissão para voltar. E nessa permissão para voltar, por conta desse compromisso familiar, que foi uma perda que ele teve, ele, antes de fazer lá, participar daquele momento triste dele, pessoal, ele operou meu filho. Então foi uma coisa assim absurda aos olhos de todo mundo. Ninguém esperava que ele fosse voltar tão rápido, né? E acabou salvando a vida do meu filho, porque naquele mesmo dia à noite ele começou já a ter sintomas, porque era um coração doente, ainda doente. Se não tivesse sido naquele time... Foi mais um milagre de Deus, né? Tanto é que o livro que eu escrevi, que conta essa história toda, se chama O Colecionador de Milagres. Porque meu filho, de fato, é um colecionador de milagres. Cara, que incrível. E fez a cirurgia? Fez a cirurgia, retirou o coração transplantado e hoje ele vive só com o coração dele. Que era doente. Que era doente, hoje ficou ótimo. Quem teve 3 coração ao mesmo tempo batendo. Que incrível, cara. Cara, o Temer, de verdade, e isso eu tenho a certeza que já está edificando a vida de muitas pessoas, de milhares de pessoas. Temer, eu quero te convidar aqui uma outra vez para você vir falar da sua empresa. A empresa sua hoje, uma das maiores empresas de logística do Brasil, que vem crescendo aí, tem tudo para ser uma das maiores mesmo, das gigantes. Eu quero te trazer outra vez aqui, te parabenizar. Hoje, o seu filho, Riad, o Riad está com quantos anos? O Riad tem 11 anos e a gente tem uma menininha também agora com 5 anos, a Rebeca. Nós vamos colocar a foto do Riad aqui, como ele está. Milagres acontecem. Você poderia dizer, então, que milagres acontecem? Olha, e não é uma vez só. Não, foram vários. Por isso, o colecionador de milagres. Foram vários. A gente participou de muitos programas na televisão, inclusive, que nos chamaram para contar essa história. E eu sempre sugeri que conversassem com os médicos.
O Dr. Freire, que é um amigão, ele sempre fala o seguinte: Temer, você escreveu um livro de 130 páginas, a sua visão sobre a história do seu filho. Se a gente fosse escrever um livro sobre o Riad do ponto de vista médico, eu acho que dava um livro de umas 600 páginas. No mínimo. Porque foram muitos os problemas no centro cirúrgico, né? Muitos, tecnicamente, muito complexos. E o que é interessante disso? Eu vou voltar aqui para falar sobre a empresa, mas você se lembra que eu falei que eu saí de um cargo executivo onde eu ganhava muito bem e passei a depender de ajuda de amigos para poder dar conta das minhas coisas em casa, até eu retomar a minha atividade profissional. Quando Deus restituiu para mim todas aquelas coisas que eu tive que abrir mão, Ele restituiu em dobro. Então, hoje eu tenho a satisfação de ter uma empresa com mais de 100 colaboradores. Ano passado, a gente foi agraciado pela 4ª vez. Agora, o evento de lançamento vai ser no dia 31 de julho. 4ª vez que a gente sai no ranking da revista Exame nas empresas que mais cresceram no país. A gente ainda é relativamente pequeno se comparado aos players de logística, né? Mas a gente saiu de um faturamento de 80 mil no primeiro mês de operação, em 2020, para 6 milhões em outubro do ano passado. Só no mês de outubro, né? Então a gente cresceu assustadoramente, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que isso é favor de Deus também. Que legal. Gente, olha, eu recebi hoje aqui o Temer, esse empresário de sucesso, com essa história maravilhosa. Já tá programado aqui, nós vamos Tati já vê uma nova agenda para ele vir falar da empresa aqui, mas foi de muita edificação esse seu testemunho, essa sua história. Com certeza, fixa esse testemunho no PodCenter, no podcast, em todas as redes sociais, nas minhas pessoais, porque de verdade você convive com um milagre diário. Sim. E eu estou muito feliz, tenho certeza que isso foi bom para muitas pessoas. Para quem ficou curioso, né, de saber um pouquinho mais detalhes da história, se colocar no Google lá, o Colecionador de Milagres, já vai ver. Vai achar bastante. E suas redes sociais, onde as pessoas possam te seguir? O meu Instagram é @saadtemer. Lá você vai ter a oportunidade de conhecer um trabalho de evangelismo que a gente faz nas ruas hoje. Que legal. Que com o nosso ministério chama De Segunda Church. De Segunda, tudo junto. Hoje a gente faz cultos ao ar livre na cidade de Taubaté, nas praças, toda segunda-feira às 18h30. Que top. Levando a mensagem do evangelho para as pessoas e resgatando pessoas das ruas. Que top. E aí hoje, Diego... Para onde você leva essas pessoas? São 2 casas de recuperação que são nossas parceiras. Né? A Proada, que é administrada pelo pastor Levi, e a Clínica Nova Vida, que é administrada pelo pastor Pedro, que nos cedem vagas para a gente levar essas pessoas que estão em busca de retomar suas vidas, sair do vício, né? Que legal. Então, hoje hoje eu consigo enxergar o propósito de Deus em relação a toda essa história do meu filho. Porque a única forma dele me alcançar era permitir que isso acontecesse, né? E hoje eu consigo, mesmo que uma contribuição pequena, ser instrumento dele na vida de outras pessoas. Temer, obrigado mesmo. Qualquer dia eu quero que você venha falar desse projeto também aqui e que Deus abençoe nossas vidas, Amém. Nossas famílias. E hoje eu tenho a certeza que edificou a milhares de pessoas. Amém. Temer, obrigado. Esse foi o Temer da cidade de Taubaté. Um abraço para vocês. Deus abençoe. Temer, vamos bater uma foto aqui. Caraca, Temer.